Capítulo 19. A coleção valiosa da placa de jade sobre a condição do pulso, indicando o esgotamento da energia visceral. O imperador amarelo perguntou: a condição de pulso da primavera é tensa? Mas com que se parece esse tenso? Tipó respondeu: o pulso da primavera é o pulso do fígado e se associa à madeira do leste, que tem como cena a vitalidade de todas as coisas. Como a condição do pulso é úmida, leve, fraca, vazia e escorregadia, reta e longa, a isso se chama de tensa. Se a posição estiver ao contrário, será o pulso doente. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando está ao contrário? Tipó respondeu: quando a condição da energia do pulso for substancial e tensa ao chegar, é a condição de expansão, que é a doença no exterior. Se a energia do pulso não estiver substancial e fraca, é a condição de recrudescimento, o que mostra que a doença está no interior. O imperador amarelo perguntou: quais são as síndromes que irão ocorrer quando a condição de pulso da primavera estiver se expandindo ou decrescendo? Tipó respondeu: quando se está expandindo, fica-se zangado com frequência e sente-se tontura e dor de cabeça. Quando se decresce, sente-se dor no peito como se as costas fossem arrastadas e distensão na parte lateral do tórax. O imperador amarelo disse: bom, a condição de pulso do verão é como um anzol. Mas como é um pulso em anzol? Tipó respondeu: o pulso do verão é o pulso do coração. Ele se associa ao fogo do sul, que tem como cena o florescer de todas as coisas. Como a chegada da energia do pulso é abundante, como se torna deficiente quando toma a energia de um anzol. É chamada pulso em anzol. Se a condição for contrária, é um pulso doente. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando se tem o contrário? Tipó respondeu: quando a energia do pulso é abundante na chegada e também abundante na saída, é a expansão que mostra que a doença está no exterior. Se a energia do pulso não for abundante ao chegar, mas for abundante ao sair, é o recrudescimento que mostra que a doença está no interior. O imperador amarelo perguntou: quais são as doenças de expansão e de recrudescimento no verão? Tipó respondeu: ter-se-á febre, dor nos ossos e erosão com dor quando da expansão. Sente-se opressão sobre o peito, mastiga-se a saliva na parte superior e vento que atinge na parte inferior, quanto o do recrudescimento. Disse o imperador amarelo: bom, a condição do pulso do outono é flutuante. Mas com que se parece esse flutuante? Tipó respondeu: o pulso do outono é o pulso do pulmão e se associa ao metal do oeste, que tem como cena a colheita de todas as coisas. Como a energia do pulso é leve, frágil, flutuante e apressada na chegada, mas se espalha na saída, é chamada de pulso flutuante. Se a condição for contrária, é o pulso enfermo. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição quando ocorre o contrário? Tipó respondeu: quando o pulso está flutuante e macio, com firmeza na parte central, mas vazio de ambos os lados da chegada, está indo além, o que mostra que a doença está no exterior. Quando a energia do pulso está flutuante, leve e fina ao chegar, é o recrudescimento que mostra que a doença está no interior. O imperador amarelo perguntou: quais são as doenças que irão ocorrer quando da expansão ou do recrudescimento? Tipó respondeu: na expansão, sente-se a energia vital diversa, dor nas costas, sente-se lânguido e deprimido. Quando do recrudescimento, a respiração acelerada e tosse, hemorragia devido à energia vital contrariada na parte superior do corpo, e pode ser ouvido o som da respiração rápida na parte inferior do peito. Disse o imperador amarelo: bom, a condição do pulso no inverno é de pedra, mas com que se assemelha essa de pedra? Tipó respondeu: o pulso do inverno é o pulso do rim, que se associa à água do norte.
com a cena de fechar e esconder todas as coisas. Como a chegada da energia do pulso é de afundar e umedecer, por isso se chama pulso de pedra. Se a condição for contrária, é o pulso doente. O imperador amarelo perguntou: qual é a condição do pulso quando ocorre o contrário? Tipó respondeu: quando o pulso está golpeando os dedos como mármore, está se expandindo e mostra que a doença está no exterior. Se a condição do pulso for flutuante leve, é o decréscimo que mostra que a doença está no interior. Disse o imperador amarelo: que doença ocorrerá quando o pulso do inverno estiver se expandindo ou em decréscimo? Tipó respondeu: na expansão, sentir-se-á fadiga, dor no abdômen e isenção da fala. Quando do decréscimo, sentir-se-á coração suspenso, como alguém que está faminto. Sentir-se-á frio na parte vazia e mole por debaixo do hipocôndrio. Dor na espinha, distensão na parte inferior do abdômen, com urina de cor intensa e forte. Disse o imperador amarelo: bom! Disse o imperador amarelo: a sequência das 4 estações é a fonte para se indicar a alteração de concordância e a adversa da condição do pulso. Mas qual estação o baço controla? Tipó respondeu: o baço se associa à terra e é um visgo solitário que tem a função de umedecer tudo em volta das outras vísceras. O imperador amarelo perguntou: podemos distinguir se a função do baço está normal ou não? Tipó respondeu: é difícil que se distingua o pulso normal do baço, mas pode-se distinguir através do pulso do doente. Disse o imperador amarelo: com o que parece o pulso doente? Tipó respondeu: quando a chegada do pulso é como água corrente, está indo além, o que mostra que a doença está no exterior. Quando a chegada do pulso é como uma ave ciscando o grão, é o recrudescimento, que mostra que a doença está no interior. Disse o imperador amarelo: desde que disseste que o baço é um visgo solitário que se situa no centro para umedecer tudo em volta e as outras vísceras, qual doença pode ocorrer quando da expansão e do recrudescimento? Tipó respondeu: quando da expansão, sentir-se-á peso nas extremidades e dificuldade de se erguer. Quando do decréscimo, os 9 orifícios ficarão obstruídos e o corpo ficará desajeitado. O imperador amarelo se pôs de pé com admiração, fez uma reverência e disse: muito bem, agora compreendo os fundamentos essenciais da apalpação e o axioma do mundo. O essencial do diagnóstico através da palpação para observar a condição do pulso normal e anormal é se manter alinhado com o princípio de operação da vitalidade incessante e que segue em frente. Se parar, o que resta da vida estará perdido. Esta é uma verdade muito importante e profunda, que deve ser gravada numa placa de jade e ser guardada na mansão interna para ser recitada toda manhã. Seu nome deve ser placa de jade. A energia perversa de uma determinada víscera se origina da víscera que a gera, tal como a energia perversa do fígado se origina do coração. Transmite à víscera que domina, tal como a energia perversa é transmitida do fígado ao baço. Retém na víscera que a gera, tal como a energia perversa do fígado é retida nos rins. E o paciente morrerá quando a transmissão atingir a víscera que a restringe, tal como quando a energia perversa for transmitida ao pulmão. O paciente morrerá. O paciente morrerá somente após a energia visceral ser transmitida à víscera que a restringe, e esta é a direção contrária da transmissão da energia perversa. Por exemplo, a energia perversa do fígado se origina do coração, sendo então transmitida ao baço, e depois fica retida nos rins. Quando a transmissão atinge o pulmão, o paciente morrerá. A energia perversa do coração se origina do baço, sendo então transmitida ao pulmão e retida no fígado. Quando a transmissão atingir os rins, o paciente morrerá. A energia perversa do baço se origina do pulmão, sendo então transmitida aos rins e é então retida no coração. Quando a transmissão atingir o fígado, o paciente morrerá. A energia perversa do pulmão se origina nos rins, sendo então transmitida ao fígado,
e retida no baço. Quando a transmissão atingir o coração, o paciente morrerá. A energia perversa dos rins se origina no fígado, sendo então transmitida ao coração e retida no pulmão. Quando a transmissão atingir o baço, o paciente morrerá. Essas são as condições de contracorrente das energias perversas. Quando se divide as horas do dia e da noite em 5 partes para associá-las respectivamente às 5 vísceras, pode-se provavelmente estimar a hora da morte do paciente. Quando a transmissão da energia perversa do baço atingir o fígado, o paciente morrerá de manhã. Morrerá antes do meio-dia quando a energia perversa do pulmão atingir o coração. Morrerá ao meio-dia quando a energia perversa dos rins atingir o pulmão. E morrerá à noite quando a energia perversa do coração atingir os rins. Disse o imperador amarelo: as 5 vísceras estão em comunicação uma com as outras e a transmissão das energias perversas tem sequência regular. Se uma das 5 vísceras estiver doente, sua energia perversa será transmitida à víscera que domina. Se o tratamento não ocorrer a tempo, tal transmissão causará a morte do paciente de 3 a 6 meses, quando o tempo for longo, e de 3 a 6 dias, quando o tempo for breve. Por isso, quando se puder distinguir a síndrome interna, pode-se conhecer o dia crítico da doença. Isto é, quando a víscera estiver sendo abandonada pelos perversos, será a data da morte do paciente. As doenças provenientes do vento perverso estão à frente de todas as doenças. Quando o vento perverso invadir o corpo humano, fará com que ocorram o levantamento dos pelos finos, obstrução da pele e febre no interior do corpo do homem. Neste momento, pode-se curar pelo método do suor. Não se tratando a tempo, irão ocorrer síndromes de insensibilidade e inchaço. Nesse momento, pode-se curar com terapias e compressa quente, fogo, mochibustão e acupuntura. Se o tratamento for postergado, a energia perversa será transmitida e retida no pulmão, para causar a síndrome bi do pulmão, ocorrendo tosse e contracorrente da energia do pulmão. Se a doença novamente não for tratada, a energia perversa será transmitida pelo pulmão ao fígado, para causar a síndrome bihepática, dor hipocondríaca e perda de apetite. Neste momento, pode ser tratado por meio de massagem e acupuntura. Se o tratamento demorar, a energia perversa será transmitida do fígado ao baço, para causar a síndrome do vento esplênico, icterícia, quentura no abdômen, irritabilidade e urina amarela. Nesse momento, pode ser tratada com massagem, remédios e banho quente. Se novamente não for tratada, a energia perversa será transmitida do baço aos rins, para causar a síndrome de retenção dos perversos no aquecedor inferior, e o calor ficará acumulado no baixo abdômen para causar dor e suores. Essa enfermidade se chama síndrome das trompanites, devido à infestação parasítica. Nesse momento, pode ser tratada com massagem e remédios. Se o tratamento for novamente postergado, a energia perversa será transmitida dos rins ao coração, para causar a síndrome do espasmo dos músculos e dos tendões, que é chamado convulsão. Neste momento, pode ser tratado com moxobustão, por cone de moxa e remédios. Se a doença não for curada, o paciente morrerá após 10 dias. Se a energia perversa for transmitida dos rins ao coração e então transmitida em contracorrente do pulmão com febre e frio, o paciente morrerá em 3 dias. Esta é a sequência de transmissão da doença. Se a doença surgir de maneira abrupta, não é necessário seguir a sequência regular do tratamento, já que a transmissão não é necessariamente a sequência regular. As 5 atividades emocionais de melancolia, terror, sofrimento, excesso de alegria e raiva pode fazer com que a energia perversa seja transmitida, não de acordo com a sequência regular, e faça com que a doença seja transmitida de repente. Dessa forma, o excesso de alegria pode lesar o coração, e a energia dos rins que domina o coração pode se aproveitar para invadir. A raiva lesa o fígado, e a energia do pulmão que domina o fígado pode se aproveitar para invadir. A ansiedade lesa o baço, e a energia do fígado que domina o baço pode se aproveitar para invadir.
O terror lesa os rins e a energia do baço que domina os rins pode se aproveitar para invadir. A melancolia lesa o pulmão e a energia do coração que domina o pulmão pode se aproveitar para invadir. Essas são as regras em que a doença não segue a sequência regular. Por isso, embora haja 5 variedades de doença, elas podem virar 25 variedades, que são o contrário da transmissão normal. Transmissão é o codinome de invasão. Quando os ossos grandes do paciente estiverem devastados, seus músculos maiores se tornam finos e pressionados pela plenitude da respiração no peito. Há desassossego com respiração rápida que causa abalo nos ombros e no peito, e o paciente morre em 6 meses. Sempre que a condição do pulso indicar o esgotamento da energia vista no pulmão, pode-se prever a data de falecimento do paciente. Quando os ossos grandes do paciente estiverem devastados, seus músculos maiores se tornam finos e pressionados pela plenitude da respiração no peito, ocorrendo respiração rápida que causa dor no coração e incômodo nos ombros e no pescoço, e o paciente morrerá em cerca de 1 mês. Sempre que a condição do pulso indicar o esgotamento da energia do baço, pode-se predizer a data de falecimento do paciente. Quando os ossos grandes do paciente estiverem devastados, seus músculos maiores se tornam finos e pressionados pela plenitude no peito e respiração acelerada. O paciente terá dor no abdômen, causando movimentos de subida e descida nos ombros e no pescoço. Terá febre pelo corpo todo. Músculos laços e os músculos das juntas ficam proeminentes, principalmente nos ombros e joelhos. Se neste momento a condição de pulso indicar esgotamento da energia visceral, o paciente morrerá em 10 dias. Quando os ossos grandes do paciente estiverem devastados, seus músculos maiores se tornam finos e pressionados. Seus ombros estiverem afundando, seus músculos declinando e ele estiver frágil no modo de agir, se nesse momento não for visto o esgotamento da energia dos rins, o paciente morrerá em cerca de 1 ano. Quando for visto o esgotamento da energia dos rins, pode-se predizer a data de falecimento do paciente. Quando os ossos grandes do paciente estiverem devastados, seus músculos maiores estiverem finos e pressionados, em sua grande maioria com distensão do peito, dor no abdômen, desassossego e febre no corpo inteiro, desgaste poplíteo, flacidez dos músculos, afundamento das órbitas. Se neste momento for visto o pulso que indica esgotamento da energia do fígado e o paciente não puder enxergar nada, morrerá muito em breve. Se o paciente ainda puder ver alguma coisa, ele morrerá mais tarde, quando perder finalmente sua resistência corporal. Quando a energia saudável se torna astênica de repente e o mal exógeno invadir o corpo de forma abrupta, para fazer com que as 5 vísceras fiquem bloqueadas, os canais obstruídos, a comunicação com o ar rompida, com um homem que tenha caído na água ou nela se afogado, dificilmente se pode predizer para tal afecção súbita a morte do paciente. Se o pulso se romper e não mais retornar, ou houver 5 ou 6 inspirações, os músculos se desconjunturam no corpo. Neste caso, mesmo que não veja nenhum esgotamento visceral, o paciente logo morrerá. Quando a chegada do pulso que indica o esgotamento da energia do fígado do paciente for vigorosa, independente de pressão leve, moderada ou forte, com o som de esfregar a lâmina de uma espada larga ou apertada com a corda de um arco que acaba de ser puxada, havendo evidência da compleição do paciente ser verde ou branca opaca, seus pelos finos também estiverem devastados, o paciente morrerá. Quando o pulso, que indica esgotamento da energia do coração, for firme e atingir os dedos, como ao tocar as costas de um rosário, que são minúsculas e firmes, e a compleição do paciente evidenciar um preto avermelhado sem brilho, com os pelos finos definhando, o paciente morrerá. Quando a chegada do pulso, que indica o esgotamento da energia do pulmão, for plena, mas muito frágil, como uma pena que toca a mão de um homem, e a compleição do paciente evidenciar o vermelho e pálido sem qualquer brilho, com pelos finos definhando, o paciente morrerá. Quando a chegada do pulso, que indica o esgotamento da energia dos rins, for firme, afundando, muito dura como mármore, e a compleição do paciente evidenciando amarelo escuro, sem qualquer brilho,
e seus pelos finos estiverem fenecendo, o paciente morrerá. Quando a chegada do pulso, que indica o esgotamento da energia do baço, for fraca e espalhada, e a compleição do paciente evidenciar o verde-amarelo, sem qualquer brilho, com fenecimento dos pelos finos, o paciente morrerá. Em suma, sempre que for visto o pulso que indica o esgotamento da energia visceral, este denota uma doença fatal. Disse o imperador amarelo: o paciente morrerá quando surgir o esgotamento da energia visceral. Mas isso por quê? Tipó respondeu: o nutrir das energias das 5 vísceras depende da substância refinada da água e dos cereais no estômago. Por isso, o estômago é a raiz das 5 vísceras. As energias das 5 vísceras não podem atingir diretamente o cuncol do canal Taim da mão, mas podem fazê-lo com a ajuda da energia do estômago. As condições de pulso das 5 vísceras só podem aparecer em cuncol quando forem abundantes, com a ajuda da energia do estômago. Se a energia perversa for superabundante, a energia saudável declinará naturalmente. Assim, quando a energia perversa estiver crítica, a energia do estômago será incapaz de atingir o taim da mão, simultaneamente à energia visceral. Neste caso, o pulso que indica o esgotamento da energia visceral, sem qualquer energia do estômago, aparecerá sozinho em cuncol. O aparecer sozinho mostra que a energia perversa sobrepuja a energia visceral e o paciente morrerá. Disse o imperador amarelo: bom, disse o imperador amarelo, a rotina de tratamento do paciente é: primeiro inspecionar o corpo, respiração e compleição do paciente, astenia e estenia da condição do pulso, saber se a doença foi contraída de novo ou se é prolongada, e então começar a tratar, e não se deve perder a oportunidade de tratar. Quando o corpo e a respiração do paciente estiverem um à altura do outro, a doença pode ser curada. Quando a compleição do paciente estiver úmida, a doença pode ser facilmente curada. Quando a condição do pulso se ajustar às 4 estações, a doença é curável. Quando a chegada do pulso for fraca, mas fluente, mostra que a energia do estômago existe e a doença pode ser curada com facilidade. Todos os casos acima são doenças que podem ser curadas ou que podem ser facilmente curadas, contanto que tratadas a tempo. Quando o corpo e a respiração do paciente não estiverem em sintonia, a doença dificilmente poderá ser curada. Quando a compleição do paciente for minada, sem nenhum brilho, a doença dificilmente poderá ser curada. Quando o pulso for substancialmente firme, é uma doença que se agrava. Se o pulso não corresponder às 4 estações, é uma doença incurável. Deve-se descobrir os 4 casos difíceis e falar claramente ao paciente. Assim chamada condição adversa do pulso das 4 estações é quando o pulso do pulmão for visto na primavera, quando o pulso dos rins for visto no verão, quando o pulso do coração for visto no outono e quando o pulso dos rins for visto no inverno. A chegada de todos os pulsos acima é de surgimento isolado, indicando esgotamento da energia das vísceras. Surge isolado, afunda e arranha, sem nenhuma energia do estômago. Todas as condições adversas de pulso. Quando não há pulso, indicando que ocorre esgotamento da energia visceral nas 4 estações, mas que em vez disso ocorra condições de afundamento e aspereza do pulso na primavera e no verão, ou que em vez disso ocorra condição de pulso flutuante cheio no outono e no inverno. Eles são chamados de condições adversas de pulso, que está contrária às 4 estações. Quando se estiver na doença da síndrome do calor, mas a condição de pulso, ao contrário, estiver fresca e calma. Quando na diarreia, mas a condição de pulso, ao contrário, for cheia. Quando o paciente entra em colapso devido a uma hemorragia maciça, mas a condição de pulso, ao contrário, é substancial. Quando a doença estiver no exterior, mas a condição, ao contrário, for nem normal nem firme. São todos os casos de contrariedade à condição de pulso, e essas doenças dificilmente podem ser curadas. Disse o imperador amarelo. Disseram-me que se pode predizer a morte ou a sobrevida do paciente de acordo com a astenia e a estenia do mesmo.
Espero que me possas dizer o motivo. Tipó respondeu: quando for contraído a síndrome de astenia das 5 vísceras ou a síndrome de astenia das 5 vísceras, o paciente morrerá. Disse o imperador amarelo: diga-me qual é a síndrome de astenia e a síndrome de astenia das 5 vísceras? Disse Tipó: quando a chegada do pulso for fluorescente, a pele do paciente é quente, com distensão e plenitude do abdômen, retenção de fezes e urina e também confusão mental. Chama-se síndrome de astenia das 5 vísceras. Quando a condição do pulso for muito fina, pele fria, respiração curta, diarreia e falta de apetite, chama-se síndrome de astenia das 5 vísceras, disse o imperador amarelo. Alguns dos pacientes que contraíram síndrome de astenia e astenia nas 5 vísceras foram finalmente curados? Qual a razão? Tipó respondeu: se o paciente de astenia das 5 vísceras ingerir algum mingau ou fluido espesso para recuperar gradativamente o seu estômago e sua diarreia for detida, poderá se recuperar. Se a síndrome de astenia das 5 vísceras do paciente estiver se esgotando e suas fezes não estiverem retidas, seu interno e externo estiverem em harmonia, a doença também pode ser curada. Este é o princípio de se predizer a morte e a sobrevida do paciente de acordo com a astenia e a astenia.